Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fiagro XPCA11, um dos Fiagros que mais tem sofrido aí com respeito à queda na sua cotação. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui na cotação padrão, que calcula apenas o preço do ativo. Observe, pessoal, essa queda nesses últimos 12 meses. Esse Fiagro saiu aqui de aproximadamente R$ 9,48 e agora está atingindo aqui a sua mínima histórica, a R$ 6,76. Então a cotação realmente se desvalorizou bastante e os seus rendimentos também durante esse último mês de setembro, que ele distribuiu agora no mês de outubro, também caiu os seus rendimentos. Mas o que foi que aconteceu com o XPCA11 para que ele viesse a cair dessa maneira tão acentuada? E qual a expectativa para os próximos meses? É o que vamos analisar nesse vídeo. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Deixe aí nos comentários se você investe no XPCA11, quantas cotas que você tem atualmente, e se você vai continuar investindo nele ou não. E pense também na possibilidade de ser membro aqui no canal, que é uma maneira de você apoiar o crescimento do nosso canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente o XPCA11, como eu já mencionei, está custando aqui o seu menor preço de cotação da sua história, a R$ 6,70. Seu dividend yield está aqui de 18,43%, ele está elevado dessa maneira devido à sua cotação ter caído bastante, então isso eleva o seu dividend yield. O seu P sobre VP atualmente está de 0,73%, então ele está com deságio com desconto de aproximadamente 27%. O fundo continua com uma boa liquidez média diária aqui na casa de 1,5 milhões de reais. Se descermos aqui, a gente pode notar o seguinte, que o fundo ele tem um patrimônio de 419 milhões de reais, e seu preço justo seria aqui os R$ 9,21, mas como já analisamos, seu preço atual é R$ 6,70, então a diferença é realmente grande. E se descermos mais um pouquinho aqui com respeito aos seus rendimentos, o seu último rendimento pago foi no valor aqui de 8,5 centavos por cada cota. Ele vinha pagando aqui, né, 11,10 centavos e de repente seu rendimento caiu aqui para 8,5 centavos. Porém, isso tem uma explicação, é exatamente o que a gente vai ver aqui no seu relatório gerencial. Então aqui, de cara no relatório gerencial, o gestor ele menciona o seguinte, que durante o mês de setembro houve aqui o pedido de recuperação de um dos seus devedores, que é a empresa AgroGalaxy, uma das maiores revendedoras agropecuárias do nosso país, que atualmente representa aqui 7,95% do portfólio do fundo. Então quase 8% aí da receita do fundo XPCA11 foi comprometida devido a esse pedido de recuperação judicial. E ele continua mencionando aqui que imediatamente houve a remarcação do ativo, apresentando um deságio de 50% nesse CRA e de 40% nesse outro CRA, pelo fato deste conter uma subordinação de 10% da Cipra, uma das principais fornecedoras de fertilizantes da AgroGalaxy. Então, devido a essa remarcação, o fundo ele menciona aqui também que houve a redução de 2,88% na cota patrimonial do fundo na comparação mensal. Então, seu valor patrimonial caiu devido a essas remarcações. Ele menciona aqui também que durante o mês houve a distribuição de 8,5 centavos, como eu já havia mencionado, e ele menciona aqui que, dado que o fundo opera pelo regime de competência, a remarcação do ativo que está em recuperação judicial afeta diretamente a distribuição dos dividendos. Ele continua dizendo que a gestão está em contato com a administradora para avaliar a melhor maneira de minimizar os impactos na distribuição nos próximos meses. Ele menciona aqui também que durante o mês de setembro foram adquiridos aproximadamente 13 milhões em dois diferentes devedores. Descendo aqui, pessoal, a gente pode ver exatamente isso que eu mencionei aqui das movimentações do seu portfólio. Então o fundo ele investiu aqui 8,6 milhões nesse CRA da CNDIS e investiu também 4,32 milhões no CRA da usina. Então esses foram aí os investimentos que o fundo ele fez durante esse mês de setembro. Esse primeiro ativo que ele investiu aqui 8,6 milhões está indexado ao índice CDI com uma taxa fixa de 3,80% e com respeito à usina Cerradão, ele está indexado ao índice IPCA com uma taxa aqui de 8,50%. Aqui a gente pode ver o seu demonstrativo financeiro, pessoal. Então, referente à sua receita aqui de setembro, o fundo teve uma receita total aqui de 4,7 milhões, correspondente aos seus CRAs, no caso, no seu regime caixa. Já no seu regime competência, o resultado foi negativo, de aproximadamente 9,2 milhões de reais. Ele também aqui teve uma receita de 170 mil reais referente
a LCA e também a renda fixa. Com respeito às suas despesas operacionais, somou-se o valor de R$ 107 mil. Então, no final do mês de setembro, o fundo ele ficou com um regime caixa de R$ 4,8 milhões, seu regime competência ficou negativo de R$ 9,1 milhões e o rendimento que o fundo ele distribuiu foi de R$ 3,8 milhões, o que corresponde a 8,5 centavos por cada cota. Então, aquela remarcação que o fundo ele teve que fazer devido ao pedido de recuperação judicial afetou bastante o fundo. Com respeito aos seus investimentos por ativo, aqui a gente pode ver o seguinte, que 82,3% do seu patrimônio está investido em CRAs. Ele também investe aqui 13,4% do seu patrimônio em cotas FITIC, FIAGRO, e o restante, 4,3%, está aqui disponível em caixa para futuros investimentos. Com respeito à sua alocação por setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus devedores? Na sua grande maioria, os seus devedores têm atuação aqui no segmento de usina, de açúcar e etanol. Então, esse é um ponto para se prestar atenção devido ao seguinte, que lá no interior de São Paulo, a maioria das empresas do setor agro tem atuação justamente no cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e etanol. Então é um ponto para se prestar atenção, vai saber se alguma das empresas atualmente que é devedora do Fiagro não sofreu bastante por causa daquelas queimadas. Então sempre é o ponto para se prestar atenção. Como aqui no relatório gerencial mostra qual o nome dos devedores, então é sempre bom você que é investidor desse Fiagro sempre estar acompanhando. Aqui também podemos ver que ele tem empresas aqui que atuam no setor de grãos, de etanol de milho, insumos, frutas, pecuária, alimentício, cooperativas, entre outros. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver as regiões de atuação dos seus devedores. Então podemos notar que a maioria dos seus devedores tem atuação aqui no estado do Mato Grosso, 35%, o que é uma concentração. Tem também aqui em Minas, com 16%, e lá no Paraná, com 13%. Com respeito aos seus indexadores que ele usa nos seus investimentos CRAs, aqui podemos notar o seguinte, que na sua grande maioria, esses investimentos estão indexados ao índice CDI, 87% deles, e o restante 13% estão indexados ao índice IPCA. E aqui ao lado a gente pode ver que os ativos que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média de aquisição de 4,85%, que é uma taxa relativamente elevada, então a depender do ativo tem um risco maior. Os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa aqui de 8,56%. Continuando aqui, podemos ver todo o portfólio atual do XPCA11. Então ele mostra aqui todos os seus investimentos em FITIC Agro e também em CRAs. E um ponto para se prestar atenção, que é um ponto negativo da maioria dos fiagros, somente em uns 2, 3 que se salva, é com respeito à concentração que esses ativos eles têm. Aqui podemos ver que com o XPCA11 não é diferente. Observe que nesse primeiro devedor, ele tem aqui uma concentração de 8,3%. Aí tem também aquelas operações da AgroGalaxy, né, como eu já mencionei, que atualmente corresponde a quase 8% do PL do ativo. E ele também tem outras concentrações, né? Aqui a gente pode ver essa empresa aqui, ó, a FS Bio, ele tem esse primeiro CRA, que atualmente corresponde a um PL aqui de 5,3%. Logo aqui embaixo ele tem outro dessa mesma empresa com um PL aqui de 4,3%. Então só aqui o PL vai para 9,6%. Tem esse outro devedor aqui, ó, que ele tem 2 CRA seguidos. Só aqui corresponde a um PL de 6,1%. Então, infelizmente, é mais um fiagro aí que tem concentrações e ele está sofrendo devido exatamente a essas concentrações, né? Porque calote, qualquer ativo, ele está correndo o risco de levar. Porém, quando ele não tem concentração, o impacto financeiro é bem menor. Diferente aí da AgroGalaxy, que atualmente corresponde a 8% do PL do ativo, e vocês puderam ver o impacto negativo que teve, tanto na cotação como nos rendimentos. Então, se o fundo tivesse uma exposição aí de 1,2%, teria sim impactado, porém o impacto seria bem menor do que realmente foi. Se vocês lembrarem lá da situação da Languiru, que era devedora do Vigia 11, lá no ano passado, que ela deu calote, deixou de honrar seus compromissos, naquela época o Vigia 11 tinha uma concentração de 11%, e vocês viram o impacto que ocorreu. Se o fundo tivesse um PL menor, o impacto não seria grande. Então, diversificação, pessoal, é uma maneira de minimizar, uma maneira de proteger contra eventuais movimentações grandes, como geralmente ocorre quando o fundo ele recebe calote, ou quando a empresa devedora entra com pedido de recuperação judicial. Então é uma maneira aí de minimizar os riscos e proteger o ativo contra essas grandes movimentações que ocorrem devido a essas notícias negativas. E aqui por último a gente pode ver mais informações sobre alguns dos seus devedores. Então ele vai aqui mencionar novamente quem é
o devedor do ativo, vai mencionar o nome, o seu setor de atuação, o valor investido nesse CRA, ele menciona aqui também as garantias que foram dadas por esse devedor e ele faz um comentário aqui sobre um pouquinho sobre a empresa e um pouco sobre essa operação. Então, dessa maneira, como eu havia mencionado, você sabendo o nome do devedor, tem como você acompanhar aí como está a saúde financeira desse devedor. E dessa maneira você consegue aí se prevenir ou se antecipar contra eventuais pedidos de recuperação judicial. Então é sempre bom ficar ligado aí acompanhando os devedores de cada um dos ativos que você investe, beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Como mencionei, a situação realmente foi muito ruim para o Fiagro, esse pedido de recuperação que ele sofreu. E vamos ver no próximo mês, né, como é que vai vir o seu relatório gerencial. Se a gestora ela vai aí conseguir minimizar os impactos negativos que ocorreu devido a esse pedido de recuperação judicial de um dos seus principais devedores, a empresa AgroGalaxy. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.